Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Estamos aqui já depois de algum tempo, desde o último vídeo, para falarmos mais uma vez de um assunto inusitado, que foi sugerido aqui nos comentários por um de vocês há um bom tempo atrás, tanto tempo atrás que já vieram muitos outros comentários por cima, e em função disso eu acabei perdendo o nome exatamente da pessoa que recomendou esse tema. Então eu peço desculpas por não me lembrar o nome, mas eu me lembro da pessoa em si, eu lembro até que eu respondi na ocasião o comentário e tal, enfim, faz alguns meses já. Mas vamos lá. Qual que é o tema, Essa pessoa sugeriu que eu falasse alguma coisa acerca do formato da Terra. E a princípio é uma coisa que eu me perguntaria, naturalmente, por que eu deveria comentar alguma coisa a respeito disso. E de uns tempos para cá eu tenho entendido por que esse assunto entrou em destaque por alguma série aí de motivos, um assunto muito comentado ultimamente e acabou virando discussão na internet, acabou virando até motivo de briga entre pessoas e tudo mais. Então acho que vale a pena comentar alguma coisa assim a respeito disso. Bom, então acho que a primeira coisa que seria muito boa de eu deixar claro aqui, até para não gerar falsas expectativas em quem venha assistir esse vídeo, é o tipo de abordagem que a gente vai fazer aqui desse assunto. Eu não vou tratar de física de um modo geral, pelo menos não aprofundadamente. Primeiro porque eu não sou um grande especialista nisso, definitivamente não, longe disso. Então a gente não vai falar exatamente do que seriam os argumentos técnicos, provando ponto a ponto por que cada um está certo, por que cada um está errado, porque eu não seria a melhor pessoa para fazer isso e porque existe uma gama de argumentos em torno dessa discussão, se a Terra é uma esfera ou se a Terra tem um outro formato mais assemelhado com um disco ou qualquer coisa relacionada a isso, Mas vocês vão perceber que não é esse o aspecto ao qual eu quero me apegar aqui. A gente vai tratar o assunto de um ponto de vista um pouco mais epistemológico, um pouco mais basilar. A gente vai retornar aos princípios da origem do conhecimento, o que torna um conhecimento mais válido ou menos válido, e por que a gente, através de algumas referências, pode tentar, se não cravar com certeza uma coisa ou outra, mas pelo menos cogitar qual seja a possibilidade mais provável do formato da Terra. Então, eu digo isso porque a prova cabal seria uma experimentação direta, talvez. Ou seja, se eu estivesse lá no espaço olhando para baixo e eu visse que a Terra tem um formato do Pato Donald, eu diria, olha, a Terra é um Pato Donald. Mas como eu não tenho acesso ao espaço, eu não faço parte de nenhum programa espacial, não sou astronauta e nunca terei essa oportunidade, então eu vou me contentar com outro tipo de experiência, um outro tipo de fonte de informação, de fonte de saber. E nós vamos tratar isso mais em detalhe a partir daqui. Certo? Então vamos começar da seguinte observação. Existem alguns métodos possíveis de nós obtermos conhecimento acerca do mundo. Por exemplo, a gente tem uma experimentação direta sensorial do mundo, que é esse exemplo que eu acabei de dar aqui atrás, ou seja, se eu estou vendo uma coisa, eu tenho uma boa referência do que essa coisa possa ser. Se eu estou ouvindo uma coisa, se eu tenho uma experiência tátil de alguma coisa, de um objeto, por exemplo, eu consigo compreender algumas características desse objeto e daí por diante. Então a experiência experimental sensorial é uma fonte de conhecimento possível. Ela é 100% fidedigna? Ela é 100% precisa? Nem essa, que é a experiência mais direta possível, que é o contato real com a matéria, nem essa é 100% fidedigna, porque nós ainda, através do nosso próprio organismo, nós filtramos essa informação de alguma forma. Então, nós temos um aparato cognitivo também, que interpreta toda essa informação, digamos, reconstrói simbolicamente na nossa mente o que é essa informação. Ou seja, quando nós pensamos numa casa, não existe uma casa de fato no nosso cérebro, mas sim um símbolo de uma casa e tudo que aquele símbolo tende a representar conceitualmente e tal. Então, através desse filtro, a gente tem algumas distorções do que são as coisas em si e do que nós percebemos delas. Mas ainda assim é uma fonte muito confiável de informação. Então, por exemplo, esse controle aqui, eu acredito que haja um controle na minha mão porque eu sinto ele, eu consigo pegá-lo, Se eu apertar os botões, ele reflete lá no comportamento do equipamento eletrônico, ao qual ele controla de fato, e tal. Então, assim, eu tenho boas evidências de que esse controle existe, por exemplo. Mas nós temos casos em que nós temos alucinações ou de que nossos sentidos nos enganam de alguma forma, nós podemos interpretar mal uma visualização, entender que uma coisa é outra, ter alguma confusão sonora, tátil ou qualquer coisa assim. Então, nem essa experiência mais direta é uma fonte 100% fidedigna de conhecimento real do mundo, mas é uma fonte confiável. Outras fontes são indiretas, que a gente não experimenta um fenômeno ali de fato, mas a gente tem muitos indícios de que aquele fenômeno existe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples da gente entender. Vamos lá.
Você chega na casa de um amigo seu e na casa desse seu amigo tem no sofá pelos de gato. O seu amigo tem pelos de gato na roupa. Lá na sala de estar tem um arranhador, onde o gato afia as unhas. Tem também em cima da mesa um livro, Como Cuidar do Seu Gato. E lá na despensa do teu amigo tu viu que ele tem ração de gato, por exemplo. Só que ao mesmo tempo que você viu todo esse cenário, todos esses indícios, você não viu gato nenhum na casa, você não ouviu gato nenhum na casa, você não perguntou para ele nada a respeito de gatos, então você pode ter certeza absoluta de que ele tem um gato? 100% de certeza? Não. Mas, na maioria dos casos, é a hipótese mais provável. Se você cogitar essa possibilidade, em um cenário de 1000 vezes em que esse cenário se repita, em 990 e tantos deles, aquela pessoa que tem pelos de gato na roupa, pelo de gato no sofá, tem a ração de gato em casa, o arranhador, todos os brinquedos de gato, aquela coisa toda, muito provavelmente essa pessoa vai ter um gato. Num caso ou outro, vai ter uma outra desculpa, uma outra razão para aquilo tudo estar ali. Então, não, na verdade eu estou guardando essas coisas para uma outra pessoa, e ela sim tem um gato, não eu. Ou então a pessoa, sei lá, tem um fetiche maluco lá, uma ideia. Não, eu gosto de colecionar itens relacionados a gatos, mas eu não tenho tempo de cuidar de um gato propriamente, então eu não tenho gato, mas tenho todo esse cenário que levaria uma pessoa a crer nisso. Então, existe a possibilidade de nós estarmos errados ao intelectualmente cogitarmos essa possibilidade? Existe. Então não é 100% de certeza, mas na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, sim. Isso são indícios suficientes. E veja que esses indícios se somam entre si. Então se ele tivesse só os pelos do gato na roupa, de repente haveria tantas outras explicações possíveis. Ele brincou com um gato na rua, acabou ficando com pelo. Ou ele foi na casa de uma outra pessoa que tinha e acabou ficando com pelos. Já seriam muito mais hipóteses. Mas aí, de repente, elas vão se somando. Então não é só aquele indício da roupa, mas todo o cenário em volta, tudo aponta para uma mesma conclusão. Isso fortalece o seu indício. Então a gente passa a ter aí um argumento forte. Eu só estou dando esse panorama geral, que nem é uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que vai nos servir daqui em diante. E por fim nós temos outras fontes de conhecimento, como, por exemplo, relatos de terceiros. São fontes fidedignas? Não tanto, o grau de confiabilidade talvez seja até um pouco menor do que dos dois métodos anteriores que a gente citou, mas também existe alguma razão de ser, de nós levarmos em conta. Então, se todas as pessoas experimentam o mesmo fenômeno e dizem que viram a mesma coisa ao mesmo tempo, da mesma forma, são todas as histórias muito coerentes, por exemplo, a gente consegue dar algum grau de crédito para aquela história. Então, por exemplo, o Japão, vou pegar um exemplo de um lugar longe aí, que eu não conheço, nunca estive no Japão. Existem duas hipóteses que eu posso levantar na minha cabeça. Que tudo que eu conheço sobre o Japão indiretamente, através de fotos, vídeos, relatos, literatura, pessoas que eu conheci que estiveram lá, produtos que eu compro que vieram supostamente de lá. Por exemplo, eu gosto de fazer comida japonesa, faço sushi, sashimi, essas coisas. Eu tenho uma faca de peixe comprada do Japão, importada do Japão. Eu acredito que tenha vindo de um lugar chamado Japão de fato. Lá na embalagem estava escrito que veio do Japão. Então assim, tem duas hipóteses. Ou o Japão de fato existe, tal qual todas essas referências indiretas me dizem que ele existe, embora eu nunca tenha estado lá, efetivamente, para provar para mim mesmo que o Japão existe. Ou eu posso crer que o Japão é um verdadeiro complô de várias pessoas que resolveram criar o mito japonês, né? Ou seja, vamos inventar aqui que existe um lugar chamado Japão no Oriente, onde há pessoas com uma determinada característica física, onde há uma determinada cultura fictícia, onde há fábricas fictícias, e todas as imagens desse lugar a gente cria num estúdio, né? A gente edita lá no Photoshop, é o equivalente da época. A gente vai criar cinematograficamente todo um lugar chamado Japão para que as pessoas acreditem que ele existe. Mas na verdade ele não existe. Eu posso crer nessas duas possibilidades. A princípio eu não tenho uma prova cabal de nenhuma das duas. Nem de que é uma ficção e nem de que é algo factual. Mas todos os indícios que eu tenho, indiretos como eu disse, me levam a crer de que o Japão é um lugar real, apesar de eu não ter estado lá. Então essa também é uma coisa a nós considerarmos. Em termos probabilísticos, embora as duas hipóteses sejam possíveis, elas são igualmente prováveis? Acredito que não. Eu vou usar essa estrutura de pensamento para tentar analisar as argumentações em torno do formato da Terra sendo esférica, tal qual nós tradicionalmente já conhecemos, está estabelecido, ou se ela tem algum outro formato qualquer, como por exemplo do Pato Donald.
por que não, né? E aí a gente vai tratar desses indícios indiretos, porque nenhum de nós, acredito, nem eu, nem vocês, estivemos no espaço olhando para a Terra e dizendo, não, ela é assim ou é de outra forma. Embora eu acredito até que num futuro não muito distante isso seja possível, porque, né, pelas experimentações aí de empresas como a SpaceX e o Caramba 4, é muito possível que num período de algumas décadas nós tenhamos em algum grau, claro que ainda vai ser acessível a poucas pessoas, mas em algum grau alguma espécie de turismo espacial, levar turistas para o espaço para eles fazerem um tour suborbital e voltarem à Terra, alguma coisa assim. É muito provável que isso tenha algum andamento, né, algum desenvolvimento nessa área nos próximos tempos. Mas enquanto nós não experimentamos isso presencialmente, vamos trabalhar com os indícios indiretos. Bom, o que a gente tem em favor da Terra no seu formato tradicional, tal qual nós conhecemos? Nós temos experimentações desde a Antiguidade Clássica, por exemplo, desde a Grécia Antiga, de pessoas que percebiam diferentes comportamentos em termos, por exemplo, de estações do ano, ou em termos de sombras em um determinado período no ano, diferentes, conforme a latitude da posição geográfica em que você está muda, as sombras mudam conforme a época. Isso poderia já ser um indício inicial, que foi utilizado, inclusive, naquela famosa conta lá, que foi feita na Grécia Antiga, do tamanho real da Terra, que em função das sombras no Egito e na Grécia, né, que chegavam a um tamanho próximo do que a gente mais ou menos entende que a Terra tenha hoje, né? A gente tem a observação dos demais planetas ao nosso entorno, todos eles têm uma determinada composição, uma determinada característica, que é esférica. Então nós deveríamos nos questionar por que o nosso seria especialmente diferente, tendo em vista que tudo o mais que nós observamos no universo tem uma determinada constância, sabe? Quando eu digo uma determinada constância, eu quero dizer que é beira a perfeição. Então, as regras da física, por mais que nós não as entendamos essencialmente, a despeito de nós as conhecermos ou não, elas parecem funcionar infalivelmente a despeito disso, né? Dando um exemplo banal, só para ilustrar o que eu digo, por exemplo, dois ímãs, um polo negativo de um ímã e um polo negativo de outro ímã, eles, sempre que a gente põe eles para se encontrarem, eles se afastam, né? Não tem uma vez específica, não é uma coisa que acontece 95% das vezes e nas outras 5 eles se unem, não. Sempre eles se afastam. Tudo que a gente observa em termos de comportamento gravitacional é sempre de uma forma igual. Em termos de magnetismo, em termos de tudo que a gente entende no comportamento da elétrica, parece ter uma constância, né? Não fosse assim, basicamente nosso desenvolvimento tecnológico que envolve elétrica, eletrônica, seria impossível, né? Você faria computadores, por exemplo, que se os elétrons se comportassem de uma forma diferente, ali nos circuitos de um computador, por exemplo, cada computador funcionaria de um jeito, né? E não, eles funcionam todos da mesma forma e tal. Então, essa acho que é uma das coisas que mais levantaria suspeitas, né, para quem duvida do formato esférico do planeta, seria imaginar por que o nosso teria um comportamento físico muito diferente de tudo aquilo que a gente observa no nosso entorno. A gente também tem evidência de experimentações em escalas menores de como funcionam as coisas, das forças da física, que a gente não testa elas na escala do planeta como um todo, mas a gente testa em escalas menores. Então a gente tem experimentos de aceleração, experimentos do movimento pendular dos objetos, enfim, dentre tantos outros exemplos possíveis de serem dados aqui. A gente tem também relatos de pessoas que dizem que viram a Terra de longe, né, como os astronautas. A gente tem imagens do planeta visto de longe. A gente tem várias tecnologias que funcionam em função do formato esférico da Terra. A gente tem os cálculos de localização, geolocalização através do GPS. A gente tem todas as conexões físicas que nós temos no mundo. Por exemplo, cabos marítimos de internet que ligam os continentes, eles estão feitos em suas distâncias em função da curvatura da Terra. Nós temos toda a aviação que é utilizada diariamente por milhões e milhões de passageiros, que toda ela é calculada e feita em função da curvatura da Terra. Até mesmo atiradores de elite fazem contas em função disso, né? Que o vento, a curvatura da Terra, alguns outros fatores podem afetar a precisão do disparo. Então, assim, a somatória de todas essas referências indiretas me levam a crer que a hipótese muito mais provável, apesar de eu nunca ter visto a Terra de longe, é de que a Terra tenha o formato esférico tal qual nós conhecemos. Para que você considere as outras hipóteses, a gente começa a complicar a coisa num nível que vai tornando a hipótese cada vez menos razoável.
E veja, não existe nada de errado em se aprofundar numa hipótese razoável ou considerar que ela, apesar de não razoável, ela ainda possa estar certa. Porque ciência mesmo se faz assim, através de questionamento, testes sucessivos de uma hipótese até o momento que aquela hipótese se mostra falha, e aí a gente tem que reformular tudo. Mas, né, uma vez que ela não é corroborada, portanto, pela experimentação, ela perde a validade. Então, ciência realmente não é consenso, não existe consenso científico. Esse negócio que os divulgadores científicos falam, jornais, que a maioria dos cientistas concorda, então isso é um consenso científico. Isso é a maior bobagem. Ciência não é democracia, entendeu? Não ganha a maioria dos votos, ganha quem está certo. Então, em algum momento, teorias que nós temos hoje como consagradas, em algum momento foram tidas como aberrações. Alguém levantou essa hipótese, havia uma outra coisa vigente como conhecimento estabelecido e realmente se provou a nova hipótese e tudo que, como eu disse, o que veio antes foi jogado fora porque se mostrou errado e tal. Então não existe nada de errado em nós considerarmos essa hipótese, mas ela está pautada no quê? A gente teria que acabar buscando alguma outra explicação do porquê então todas essas coisas são assim e parecem funcionar assim, desse jeito coerente, coeso entre si. E muitas vezes as explicações que são dadas por esse pessoal cria cenários improváveis, porque você acaba arrumando, eu vou inventar um argumento aqui que explicaria o porquê, por exemplo, do cálculo do GPS funcionar do jeito que ele funciona, apesar da Terra não ser esférica. Que você precisa testar, mas essa norma geral que eu estabeleci aqui, ela ainda se aplica a todo o resto do universo? Ou se aplica a esse caso específico? E aí, de repente, a gente está condicionando isso a um novo caso, a um novo cenário onde há mais exceções do que regras, talvez. E isso não parece muito compatível com tudo que a gente possa ter conhecido até hoje. Como eu disse desde o princípio, não são hipóteses impossíveis. Elas só não são prováveis, dado o conjunto de evidências e de indícios indiretos de que essa não é a hipótese mais provável. Então, eventualmente, a negação desses outros pilares estabelecidos acaba não explicando nada de novo, apenas questionando o que aí está, o que não é errado questionar o que aí está, muito pelo contrário, é algo fundamentalmente necessário. Só que questionar algo não significa que necessariamente o resultado desse questionamento vai ser uma prova cabal de alguma coisa contrária àquilo que foi questionado. Então, por exemplo, por que existem voos da Oceania para a América do Sul? Aí as pessoas respondem, não, mas esses voos foram criados para corroborar a tese da Terra esférica, mas eles só foram criados para isso, na verdade, porque na verdade a Terra tem um outro formato, então, mas para manter a farsa eles precisaram criar esses voos, só para dar a impressão de que é assim. Mas assim, essa é uma hipótese possível? Como eu disse, é uma hipótese possível, mas ela é provável? Não, não. Pelo menos ela não é tão provável quanto uma outra hipótese muito mais simples, que é, por exemplo, existe voo da América do Sul para a Oceania porque existe interesse comercial de se levar pessoas de um ponto ao outro. Por exemplo, não é uma hipótese bem razoável para explicar o porquê deles existirem? Por que as conexões de comunicação do mundo são como são? A gente não economizaria muito mais se a gente fizesse elas, considerando o formato da Terra como um disco, por exemplo. Seria muito mais econômico fazer outras conexões do que as que a gente faz. Por que a gente não faz? Não, porque as pessoas que fizeram, as empresas, os governos que fizeram essas comunicações têm interesse em manter a farsa da Terra esférica. As agências espaciais, não, eles também têm interesse em manter as farsas. Os relatos dos astronautas, aí se encaixaria no mesmo caso anterior. Então você percebe que você vai criando cenários cada vez mais improváveis. Então você vai diminuindo a hipótese da sua tese estar correta, no fim das contas, né? Então acaba ficando mais complicado acreditar nisso do que na, digamos, explicação mais simples, que é, não, a Terra realmente é esférica e, portanto, todo o resto que corrobora com essa tese não teria porquê de ser tido como um absurdo, né? Enfim. Mas já passando dessa parte, vamos pular para um outro aspecto dessa discussão, que é, existe uma preocupação legítima, eu diria, de algumas pessoas que questionam o formato da Terra, que é a sensação de se sentirem enganados ou manipulados, e não crerem cegamente no que lhes dizem, não crer na ciência como um novo ministério da verdade, assim digamos, porque isso é realmente muito perigoso. Só porque algo é chamado de científico, nós devemos crer cegamente naquilo e nos curvarmos aquilo. Não, realmente nós não nos devemos. As crenças atualmente estabelecidas não devem ser questionadas, pelo contrário, devem ser questionadas.
E a ciência, a boa ciência, inclusive é assim que ela também é feita, né? Através do eterno questionamento, como nós falamos anteriormente, uma dúvida perene, que vai sempre testar, estressar as hipóteses até o limite, para ver se elas se mantêm, se elas se corroboram ou eventualmente se mostram falsas, né? Então, essa preocupação é legítima, é uma preocupação que acredito que a maioria das pessoas que seguem aqui esse canal também tem. Só que daí você derivar que a Terra tem um outro formato, aí passa a ser um salto. Mas você não pode derivar diretamente uma coisa da outra. Não, a ciência está sendo mal utilizada já há muito tempo, divulgadores científicos são farsantes, jornais que falam em nome, jornais e jornalistas que falam em nome da ciência, falsificam as conclusões, os divulgadores não entendem às vezes o experimento e divulgam como notícia uma conclusão que não foi a conclusão original do experimento, eles derivam uma nova informação que não estava contida nas premissas das hipóteses iniciais. Existe muita farsa, muita burrice, até eu diria, das pessoas que, digamos, pararam pouco tempo para pensar no que é o método científico, qual é a sua real abrangência, a que ele se propõe, quais são as suas limitações, porque ele tem limitações naturais intrínsecas. Por exemplo, nós nunca sabemos a verdade sobre nada através da ciência. É uma eterna corroboração em suspensão de dúvida. A ciência nunca estabeleceu uma verdade absoluta e não pode estabelecer, porque isso foge do propósito do método científico em si mesmo. Ao contrário do que as pessoas, os grandes defensores, né, da ciência pra caramba, dizem, né? Então, de fato, existe muito problema na ciência, na divulgação científica, mas derivar diretamente disso, desse problema real, que a Terra não tem o formato que ela tem, ainda é um salto para tanto, porque, como eu disse, a convergência dos indícios nos levam, se não é uma prova cabal, pelo menos é uma hipótese muito, muito forte, assim, é muito razoável. E eu estou sendo bem bonzinho, né, a utilizar a palavra razoável, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Existe uma outra preocupação latente nesse pessoal, que é acerca de nós nos colocarmos numa posição de relevância no universo, de nós nos igualarmos a um monte de poeira cósmica que viajou por aí e não se transforma em nada, digamos o barro bruto aí do universo, né? Temos o mito da criação do homem vindo do barro, que é uma coisa que simbolicamente até representa mesmo essa conformidade da matéria do universo se aglutinar, né, na forma de um espécime humano. É uma coisa maravilhosa de se pensar, seja da forma como você acredita isso, é uma coisa maravilhosa de toda forma. E realmente existem alguns movimentos muito preocupados em acabar com toda essa maravilha, digamos assim, colocando o ser humano num patamar de vilão do planeta, de doença do planeta, uma coisa que deveria ser reduzida, exterminada, contida de alguma forma. E essas pessoas são todas malucas, são sociopatas. Eu concordo com vocês nesse aspecto. É preocupante, é perigoso, é idiota, antes de mais nada, né? Mas como eu disse, a despeito dessa preocupação, isso também não nos leva, não é uma evidência direta de que a Terra não tem o formato que tem. Continua sendo um salto, né? Por mais que nós somemos os dois problemas anteriores, e por mais que nós somemos que sim, governos mentem, empresas mentem, existem interesses comerciais, geopolíticos por trás de aquela ciência fajuta que vem para corroborar teses já estabelecidas, ou seja, você já tem a conclusão pronta e aí você busca algum indício que possa supostamente prová-la e tal. Tudo isso é um problema real. Mas, repito, nesse caso específico, da formação do planeta, do seu formato, de como a matéria se condensou nesse planeta, seja pela via que for, que você queira acreditar, mas eu não tenho por que crer que ela não se formou como o resto do universo visível, experimentável, como o resto do universo experimentável se mostra, ou seja, devo crer que o nosso planeta mais ou menos segue as mesmas regras, se não absolutamente as mesmas, do que todos os demais planetas e corpos celestes que nós conseguimos ver, e devo crer que se isso fosse uma farsa, seria a maior farsa da história da humanidade, a maior em termos literais, né? Em termos assim, de extensão de tempo, em termos de extensão geográfica e cultural, porque nós estamos para nós chegarmos nessa conclusão de que a Terra é uma esfera e tal, geóide, blá 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 blá. A gente passou pelo acúmulo de conhecimento de milênios, como eu citei aqui, da Grécia Antiga, da Era Medieval, do Renascimento, no Renascimento onde talvez a gente tinha tido grandes saltos, né, em relação a isso. Então a gente está falando de, faz parte dessa farsa desde lá do pessoal da Grécia Antiga, passando por, sei lá, Galileu fez parte dessa farsa, Isaac Newton fez parte dessa farsa,
Kepler fez parte dessa farsa, Copérnico fez parte dessa farsa, porque todos eles indiretamente estão trabalhando com essas hipóteses. Os navegantes do passado fizeram parte dessa farsa, os aviadores do presente fazem parte dessa farsa, além das agências espaciais, os governos também fazem parte, o governo da Índia, o governo da China, os governos europeus, o governo americano, o que não é nem estranho você pensar que governos estejam envolvidos com alguma fraude, é uma coisa provável, mas veja, que isso é um elemento em meio a tantos outros, e a somatória disso tudo é uma farsa que está estabelecida há milênios, e veja, muitas pessoas que corroboraram para nós entendermos que a Terra tem esse formato não estavam sequer tentando provar isso de fato, é apenas uma indução indireta, você prova uma outra coisa aqui, e você percebe que esse conhecimento do comportamento da matéria, esse conhecimento do comportamento de alguma coisa da termodinâmica, alguma coisa da dinâmica de fluidos, ou qualquer coisa que você tenha, ou qualquer desenvolvimento de conhecimento físico, você acaba pensando, bom, mas isso se aplica ao planeta se ele tivesse esse formato, a formação toda do universo, ao porquê do planeta orbitar o Sol e a Lua orbitar a Terra, etc, etc. Você vê, isso tudo se aplica, corrobora. Então, como eu falei, mantém o universo mais ou menos nessa estabilidade que nós experimentamos dele, né? Ou seja, sendo o universo um lugar com as suas regras gerais, que não tem muita exceção de ser, né? Essa farsa teria que ter sido uma elaboração, seria a maior engenhosidade da história humana, teria sido, na verdade, essa farsa. Porque passou por diferentes povos, em diferentes épocas, com diferentes culturas, diferentes línguas, e por diferentes motivos, provavelmente também, né? Porque o motivo de um grego mentir lá atrás, há 2.600 anos atrás, talvez seja um motivo diferente para eles mentirem hoje. Mas, no entanto, todos eles estariam mentindo, não? Sobre a mesma coisa, sobre o mesmo aspecto. Vai ficando cada vez mais estranho crer nessa hipótese, porque ela se torna mais improvável do que a hipótese mais simples, que é: o planeta é um geóide esférico. E é isso, até onde podemos corroborar tudo que a gente sabe. Bom, então é isso. Esse é um vídeo que não... Realmente, como eu falei, eu não esperava fazê-lo, né? Mas já que estamos aqui, então já foi. Para você receber mais vídeos desse canal, você pode se inscrever aqui no canal. E aquela coisa, né, que todo youtuber pede, você pode dar o like se você gostou, pode comentar aí alguma coisa, pode compartilhar com alguém, etc, etc. Vocês já sabem como a coisa funciona por aqui, certo? Espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima.